a Deus, eles vivem só para Deus. Esses anacoretas existem tanto no cristianismo quanto no yoga, no budismo também, nas tradições do Oriente. Eles vivem muito tempo em silêncio, em lugares ermos, distantes, afastados, em meditação. O cristão, ele vive na meditação cristã, com os olhos fechados, a atenção no coração, praticando o mantra Maranatha, que é o pranayama Maranatha. Ao inalar, Mara, ao exalar, Nata, com toda a mente focada no chakra cardíaco, no coração. Maranatha significa vem, Senhor, vem, Senhor. Essa é uma prática cristã, exicasta, cristã, católica. E da mesma forma como os yogis da Índia, né, que praticam Soham, observando a respiração e a atenção ou no chakra cardíaco ou no Ajna chakra, visualizando Krishna. Enquanto o cristão chama por Jesus, visualiza Jesus, o yogi visualiza Krishna, ou a Mãe Divina, a própria Mãe formosíssima, a Mãe amada, a Mãe querida, a Mãe Divina que transforma as nossas almas com a sua ternura, com a sua doçura, com o seu amor. Assim como o católico tem Nossa Senhora, tem Maria, né? A Mãe, Deus como Mãe, a forma de Deus como Mãe. E ele então bate à porta dos Bernardoni, pede isso à mulher que estava para dar à luz, e ela vai para o estábulo. A mãe de Francisco, a futura mãe de João, Giovanni, Francesco, futuro Francisco, ela vai para o estábulo, e ali no estábulo, junto aos animais, ela dá à luz a Francisco. A pergunta que fazemos é: como isso é possível? Como Francisco pode ter nascido de forma semelhante a Jesus Cristo? Qual o mérito kármico de Francisco nascer no mesmo lugar, em um lugar semelhante a Jesus, no estábulo, junto aos animais, se a reencarnação não existe? Se aquela era a primeira existência de Francisco, como ele pode vir semelhante ao Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que nós fazemos. As dores do parto incomodavam Dona Pica Bernardoni, doce e bondosa, a mãe de Francisco, de nacionalidade francesa, era casada com Pietro Bernardoni, abastado comerciante de tecidos, morador da cidade de Assis, Itália. Inesperadamente, durante o parto, alguém bate à porta. A criada atende um mendigo de semblante suave, aspecto inspirador, que diz à criada que a mãe do menino deve dar à luz no estábulo, junto aos animais. Intuitivamente, Dona Bernardoni aceita a ordem do enigmático mendigo e pede ajuda para ser levada até o lugar sugerido. Ali, junto à simplicidade que fazia lembrar o presépio do menino Jesus, Giovanni, João, nasceu, e esse local existe ainda hoje. Quando vamos a Assis, está lá o estábulo, que hoje é uma capelinha, uma pequena capela. Nós entramos na capela no lugar exato onde São Francisco nasceu. Mas o mais intrigante é: de onde saiu aquele mendigo? Como sabia a respeito do nascimento do menino? Como ele sabia? Se Francisco não era alguém especial desde o nascimento, ou melhor, até antes do próprio nascimento, como aquele anacoreta, muito provavelmente um santo cristão, sabia do nascimento daquela criança e pede à mãe que vá dar à luz no lugar mais simples da rica residência? Como ele sabia disso? Se as almas não têm uma pré-existência antes do ventre materno, como explicar tal presciência a respeito da futura vida de renúncia do divino fraterno? Nota de rodapé. Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou.
Tal declaração da pré-existência do ser, a alma, o self ou espírito, não surgiu com Jesus, mas vem do Oriente. As palavras de Jesus apenas confirmam seu conhecimento interior a respeito das antigas escrituras orientais. A interpretação dessas palavras é: antes que Abraão, ou seja, o ego ou o pequeno eu, Jiva, fosse, ou seja, viesse à existência, eu, Jesus, sou o Atma, a alma imperecível, imagem de Brahma, igual a Deus. O avatar, ou divina encarnação, é uno com o Espírito ou Deus. O avatar pode dizer: eu e o Pai somos um. Eu, não é com E maiúsculo, igual a Atma, o Pai, consciência cósmica, que é realizada em Nirvikalpa Samadhi. Tudo parece corroborar a sincronicidade que une a renúncia do mendigo profeta à realidade renunciante que viria a ter Francisco. Aquele mendigo, talvez, um santo onisciente, previu a vida de renúncia semelhante a um sannyasi, nota de rodapé. O que diferencia a vida de renúncia de São Francisco e a vida de renúncia de um yogi ou sannyasi é o cenário, um europeu e o outro indiano, mas não a condição e a busca interior, pois ambos buscam ao mesmo Deus. O Deus de São Francisco não é o Deus da ortodoxia sentado em deslumbrante e elevado trono de ouro sobre algum lugar antisséptico. O Deus de Francisco é o Deus da ternura inefável e onipresente, um Deus de amor e imanência, aliada à transcendência do espírito, que é paradoxalmente onipenetrante, que Francisco de Assis adotaria mais tarde. Ou seja, aquele mendigo, então, ele, de certa forma, sabia da vida renunciante que São Francisco adotaria quando adulto. Ele sabia desde o nascimento de São Francisco quem no futuro seria Francisco, como numa visão profética. O que é a profecia? Muitos cristãos não pensam a respeito disso. Os cristãos falam sobre profecia, mas não pensam como a profecia funciona, como a profecia é possível. Então, por exemplo, no caso deste anacoreta, deste mendigo, ele sabia que Francisco no futuro seria um renunciante. Como? Porque ele viu como um filme. Paramahansa Yogananda dizia que esta realidade na qual nós estamos é semelhante a um filme da mente de Deus. Hoje, os cientistas comparam a uma programação de computador da mente divina. Então, se é algo semelhante, se a realidade é semelhante a um filme, ou uma programação que está tudo, na verdade, pronto na mente de Deus, o iluminado, o homem santo, a mulher santa, são capazes de ver o futuro, como quem acelera o filme. Então ele vê o que vai acontecer na frente, porque ele acelerou o filme. Ele, portanto, sabia como seria a vida de São Francisco. Isso aconteceu. O templo é a alma do homem, onde o Espírito do Senhor deve habitar. Então São Francisco nasceu assim, envolto na presciência de um mendigo e de Deus, que antes mesmo de seu nascimento sabiam tudo a respeito de sua futura missão. Essa mesma presciência sobre São Francisco é encontrada na vida de João Batista. Nós lemos lá no início do Evangelho de Lucas: e o anjo apareceu ao lado do altar do incenso e anunciou a Zacarias o nascimento, de um filho, e sua esposa Isabel, que era estéril. E o anjo anunciou e Zacarias não acreditou, e por isso ele ficou mudo, como lemos lá nos primeiros capítulos de Lucas. E mais, o anjo diz a Zacarias: a criança no ventre de Isabel estará cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe.
Como é possível uma alma que nunca existiu, caso a reencarnação não exista, estar cheia do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe? Estar cheia do Espírito Santo dentro da barriga da mãe, do ventre da mãe, significa uma alma iluminada, uma alma que está em bem-aventurança. Se a reencarnação não existe, como explicar isso? Então Deus é um Deus caprichoso, é um Deus, não um Deus verdadeiramente de amor e justiça, mas um Deus de capricho, que fala assim, ó, este aqui, antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele existir, ele já está cheio de bem-aventurança. O restante da humanidade vai nascer pecadora, vai ter que trabalhar e muito provavelmente, ao morrer, vai para o inferno. Então Deus é um Deus de capricho, não um Deus de amor. Por isso a ideia da reencarnação está implícita na Bíblia. Ele vem desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo, e se tornará um guia de Israel, um guia para Israel, uma alma sem experiência, que nunca viveu antes, que não tem experiência e sabedoria de nada, pois esta é sua primeira existência. Como pode ser um guia para Israel? Então está implícita a ideia de reencarnação, de que João, no ventre de sua mãe, era em verdade a alma de um ser muito grande, como o próprio anjo fala. Ele virá com o espírito e o poder de Elias. Ele virá com o espírito e o poder de Elias. Por isso ele é grande desde o ventre de sua mãe. E quando Isabel se encontra com Maria, quando ela esperava João, Isabel grávida de João e Maria grávida de Jesus. E a criança vibra no ventre de Isabel ao ver Maria, como o feto estava consciente. João estava consciente. Quando se aproxima de Maria, ele vê Jesus lá no ventre de Maria. E ele vibra no ventre de Isabel, totalmente consciente. Assim como Ananda Moyi Ma, mãe saturada de beatitude que Yogananda visitou na Índia em 1936, é dito que Ananda Moyi Ma, ela, quando nasceu, ela não chorou. E pequenininha, ela dizia à mãe, por que eu deveria chorar? Se ao nascer eu estava observando o movimento das árvores e a luz do sol pelas frestas da janela, ou seja, consciente desde o ventre de sua mãe. O próprio Yogananda também disse isso. Eu estava consciente no útero de minha mãe, Paramahansa Yogananda. Então está implícita a ideia da reencarnação. Yogananda, inclusive, ele afirma que todos nós estamos conscientes no ventre, no útero de nossas mães. A partir do momento em que é dada a luz, o ser não iluminado, a pessoa comum, que ainda não é um iluminado, vai pouco a pouco, a partir do nascimento, vai perdendo a lembrança, inclusive de sua vida no mundo astral, das suas encarnações passadas e do mundo astral. À medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo a lembrança. Mas o santo não perde. O homem e a mulher santos não perdem a consciência. Então esse foi o caso de São Francisco de Assis, foi o caso de João Batista, de Ananda Moyi Ma, de Paramahansa Yogananda, de Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis da Índia, e de tantos e tantos outros grandes seres que já vieram à Terra. Fica implícita aí a ideia da reencarnação na própria Bíblia. E se não há pré-existência da alma, como considerar que Deus profetize a respeito de santos que jamais existiram? Conforme lemos no Novo Testamento da Bíblia cristã, João Batista, primo de Jesus, foi anunciado pelo anjo Gabriel a seu futuro pai Zacarias, como eu já havia dito.
E o anjo, aparecendo ao lado do altar do incenso, disse a Zacarias que seu filho João Batista viria com o espírito e o poder de Elias. São Francisco teve sua missão pressagiada na hora de seu nascimento, na presença do mendigo, que pediu à mãe do povereiro dar à luz no estábulo, o lugar mais simples da casa dos Bernardoni. Então fica aí implícita a ideia de reencarnação, tanto na vida de São Francisco de Assis, como também de Santa Clara. Santa Clara também. O meu tempo Santa Clara, quando sua mãe também estava sentindo as dores do parto, ela orou fervorosamente e teve uma visão. E nessa visão Deus disse a ela: não tema, não tema, porque a menina que está para vir ao mundo será uma clara luz para o mundo. Por isso o nome Clara. Será uma clara luz para o mundo. Ora, se a reencarnação não existe, então como ela poderia ser uma clara luz para o mundo? Isso é porque já era gigantesca em outra existência. Muito provavelmente foi uma alma muito grande em outra vida, para nesta encarnação se tornar Santa Clara de Assis.